Olá, estamos começando agora mais uma edição do programa Tribuna Livre, a quarta de uma série de 7 rodadas de debates com todos os pré-candidatos à Prefeitura da capital. E hoje os nossos convidados são Luiz Calixto, do PSL, e Marcos Alexandre, do PT. Para me ajudar na condução desse debate, eu tenho aqui comigo os debatedores que você já conhece, Narciso Mendes e Osmir Lima. Eu sou Arquibaldo Antunes e este é o Tribuna Livre. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos com o Tribuna Livre de hoje. Estamos de volta para o programa Tribuna Livre, o primeiro bloco. Teremos 3 blocos hoje, de 20 minutos cada um, com os pré-candidatos à Prefeitura da capital do PT, Marcos Alexandre, e do PSL, Luiz Calixto. Eu lembro a todos vocês que as regras deste debate foram consensuadas com os candidatos ou com as suas assessorias e que o Tribunal Regional Eleitoral do Acre foi devidamente comunicado sobre essas decisões. Eu começo dando o meu boa noite ao Marcos Alexandre, pré-candidato à Prefeitura da capital pelo PT. Boa noite, candidato. Boa noite, Arquibaldo. Boa noite ao Calixto, ao Osmir, ao Narciso. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo. Dizer que a TV Rio Branco está saindo na frente com esse debate. Parabenizar toda a equipe da TV Rio Branco. É o primeiro debate nesse período de pré-campanha que nós estamos. Agradecer, parabenizar, tenho assistido os programas anteriores e tenho visto que esse é o momento oportuno de discutir propostas, ideias, momento em que pré-candidaturas estão colocadas. Então, agradecer e desejar a todos nós uma boa noite de trabalho e de entrevistas hoje. Obrigado, candidato. É uma satisfação recebê-lo aqui no Tribuna Livre pela primeira vez e uma satisfação renovada receber o Luiz Calixto, do PSL, pela segunda vez, a segunda participação e última dele neste momento de pré-candidatura. Boa noite, pré-candidato. Boa noite, Arquibaldo, Osmir, meu querido Narciso Mendes, ao candidato Marcos Alexandre. Quero dizer que é uma imensa satisfação estar aqui pela segunda vez para debater propostas, para debater soluções, para questionar e, sobretudo, para ser questionado sobre os inúmeros problemas da nossa capital, sobre aquilo que é possível, de fato, fazer para atender os anseios da população. Quero também aqui cumprimentar todos aqueles que estão nos assistindo, dizer que através desses debates, que através dessas entrevistas e através desses questionamentos, que a população vai formando a sua opinião para definir qual o melhor nome para dirigir os seus destinos a partir do próximo ano. Ok, muito obrigado. Eu começo perguntando ao pré-candidato do PT, Marcos Alexandre, sobre a declaração dos seus adversários que têm vindo aqui recorrentemente, citam a necessidade da Prefeitura da capital ser independente do governo do Estado. A pergunta é a seguinte: o senhor, caso seja eleito prefeito de Rio Branco, será um mero subordinado do governador Jorge Viana? Olha, Arquibaldo, governador Tião Viana, perdão. Primeiro, eu acho que nenhum prefeito do país pode se dar ao luxo de administrar a cidade sozinho. Nós temos o Pacto Federativo, o Calixto é da Secretaria de Fazenda, ele sabe. 2/3 das receitas do país hoje ficam com a União. Só 1/3 das receitas são distribuídas para os estados e municípios. E 10% desse todo fica com os prefeitos. Então hoje nenhum prefeito pode dizer que vai administrar sozinho, tem que buscar parceria, senão os investimentos que as cidades precisam, em Rio Branco ainda precisa de muitos investimentos, você não consegue viabilizar. Então sim, nós vamos buscar parceria com o Estado, buscar parceria com o governo federal, mas uma parceria de projetos, estabelecendo as prioridades da cidade, colocando os projetos como a população em primeiro lugar. Então vamos apresentar bons projetos, tanto no âmbito estadual como federal. Eu vou contar, claro, com a parceria do governador Tião Viana, que tem todo o carinho pela nossa cidade, tem todo o carinho pelo nosso estado. Contar com o apoio da bancada federal, que tem uma responsabilidade, foi eleita para representar o estado em Brasília. Então a bancada federal tem que nos ajudar a conseguir recursos. E o governo federal, que é um grande parceiro do prefeito Angelim e também do governador Tião Viana, para que a gente possa continuar fazendo os investimentos que a nossa cidade tanto precisa. Ok, pergunta ao pré-candidato Luiz Calixto, do PSL. A pesquisa do jornal A Tribuna, de intenção de voto, na categoria estimulada, o aponta com 1,9% das intenções de voto e uma rejeição
disparada, a maior de todos os pré-candidatos, 17,6%. Aqui o senhor atribui essa rejeição e como o senhor pretende a sua estratégia para mudar esses dados em seu favor? Primeiramente, Arquibaldo, eu queria fazer um breve comentário sobre a pergunta anterior que foi feita ao candidato do PT, ao pré-candidato do PT. Nenhum de nós da oposição está pregando rompimento com o governador. Ocorre que o Narciso tem sempre levantado isso e de forma muito tendenciosa ele deixa a entender de que se o candidato for da oposição, o governador é que lhe virará as costas. Ao contrário, o que nós desejamos, o que nós queremos e o que a população deseja é que o resultado das urnas seja respeitado. Portanto, se o candidato eleito for eu, o governador Tião Viana tem que fazer as parcerias, tem que continuar mantendo as avenidas, tem que continuar mantendo o Parque da Maternidade, tem que continuar fazendo as operações que hoje ele faz pelo DERAC na prefeitura. Com relação à pesquisa, Arquibaldo, eu acho que você exagerou um pouco na dose. Quando você diz assim que eu sou disparado na rejeição. Ora, se você é campeão de rejeição. Tá, sim, campeão. Se você analisar uma pesquisa que tem margem de erros de 5 para cima e de 5 para baixo, significa que a rejeição do senhor Marcos Alexandre, do meu querido oponente, é tão alta quanto a minha, porque em pesquisa você não tem diferenças aonde 2% seja o percentual. Por exemplo, o Luiz Calixto tem 17,6%. O Marcos Alexandre tem 15,6%, ou seja, 2 pontos percentuais apenas. Isso não significa que eu seja disparado, porque dentro da margem de erro de uma pesquisa, tanto eu posso ter 12%, como posso ter 22%. E o senhor Marcos Alexandre tanto pode ter 10% como pode ter 20%. Então, isso aí depende muito da avaliação. Eu tenho olhado a pesquisa da Tribuna e vejo o esforço desmensurado que o jornal tem feito para tentar dizer que os 16% do candidato Marcos Alexandre é igual a 100%. E não é verdade. Nós temos que analisar os números com frieza. Eu, com relação ao meu percentual de 1,9%, eu encaro com a maior naturalidade. Ora, de todos os pré-candidatos, o que tem a menor estrutura partidária, financeira, sou eu. A minha atuação se resume única e exclusivamente à participação neste ou naquele programa. O Tião Bocalon tem uma razão. Eu não discuto, ele está na frente. O Tião Bocalon carrega uma memória eleitoral de 44%, porque perdeu uma eleição no dia desse por 0,5%. Ora, o candidato só para concluir, Osmar, o Marcos Alexandre, ele substituiu o prefeito Raimundo Angelim. Ele coordena as campanhas da alagação, ele coordena as campanhas tapa-buraco, ele é presidente do conselho gestor. Então, a exposição dele é super excessiva. Então, eu acho que o único índice que se demonstra aí que fora da realidade é do candidato do PT, porque nunca se usou a máquina administrativa como tem se usado ultimamente. Agora, eu quero fazer um comentário, viu, Narciso? Você até poderia fazer no meu lugar, mas eu gostaria que eu fizesse, já que você foi citado pelo Calixto, de uma forma tendenciosa de fazer o comentário de que o candidato tem que ser do mesmo partido. Narciso tem afirmado isso. Não. O que nós fizemos aqui, ele fez, e eu ajudei a fazer, foi em virtude do candidato Tião Bocalon ter declarado numa entrevista que era possível sim administrar a prefeitura de Rio Branco. Mas o que eu lhe afirmei é que o governador Tião Viana não fará convênios comigo se não quiser. Mas o candidato Bocalon falou. Então pergunte para o Bocalon. Ele falou que seria possível administrar a cidade de Rio Branco sem o apoio do governo do Estado e sem o apoio do governo federal. E nós questionamos isso aqui com ele ou com o Bocalon? Não, eu estou dizendo que foi por isso que ele fez a contestação de que não. Nós precisamos, pois não. Já que você não foi provocado. Não, mas eu achei mais interessante eu fazer a resposta. Eu sei que é muito mais em nome da minha amizade com o Calixto que ele faz essa provocação. Mas eu queria dizer para você, Calixto, que eu não fiz nenhuma. Eu hoje não tenho nenhuma tendência partidária. Geralmente, e é muito comum na vida política partidária do Brasil, o caboclo mudar de um partido para outro, tentando tirar algumas vantagens. Eu abdiquei da vida política partidária. Eu não tenho mais partido político.
Então, com relação à pergunta feita, o Osmir já justificou. Eu sou o principal adversário da ditadura do Partido Único. O que aconteceu no México durante 70 anos, onde o PRI era obrigado presidente, governador e prefeito de província ser do mesmo como partido. isso é debate, você me permite? Depois eu queria falar um pouco sobre a questão da pesquisa, porque foi citado. Peraí, só um minutinho. Até porque eu quero ser muito breve, que eu não quero mais usar. Uma das críticas feitas à minha pessoa nesse programa foi que eu estava usando muito tempo. Eu quero dizer que, confesso a você que não tenho nenhuma tendência. Agora, eu não posso acreditar que responsavelmente um candidato a prefeito, seja de Rio Branco, seja de São Paulo, seja de Natal, seja de uma pessoa, de qualquer lugar do mundo, que abdique das parcerias com o governo do Estado. Né? Até porque a causa máter dessa questão, Calixto, e você deve observar, é o Pacto Federativo. Ontem mesmo em Brasília, estava a 15ª marcha dos prefeitos do Brasil denunciando que estão falidos todos os municípios no celular. Narciso, você continua Carlos, como por sempre gentileza, né? Falando muito, mas eu quero fazer um vamos estabelecer uma paridade no debate. Eu gostaria que o pré-candidato Marcos Alexandre respondesse em relação à questão da pesquisa só e em seguida você o pode Calixto falar. falou, dizer o seguinte, que nós recebemos a pesquisa com muita alegria, entusiasmo, porque essa é a primeira campanha que eu particularmente vou participar como candidato. Participo de todas desde 2000 como militante. E nós que não temos a memória eleitoral, né, a gente acha, é natural que o Bocalhão esteja com mais de 40%, porque as últimas 3 campanhas ele participou. 2 para governador e 1 para prefeito. Mas participou outras campanhas também, como prefeito de Acrelândia, como candidato. Então é natural o resultado eleitoral. A pesquisa agora, ela é uma fotografia do momento. Então nós estamos agora discutindo pré-candidaturas. As candidaturas nem homologadas foram. Ainda tem que ter convenção de cada um dos partidos. Então nós encaramos com alegria essa pesquisa, porque já indica, né, uma consolidação. Nós não fomos candidatos em nenhuma campanha passada, então isso indica aí que o nosso caminho é o caminho certo. E é uma fotografia do momento. Acho que no momento que as candidaturas forem registradas, aí nós podemos aferir com mais precisão as pesquisas aí eleitorais. Ok, Calixto, por gentileza. Eu queria retomar a questão das parcerias. Eu tenho dito que o governador Tião Viana tem a obrigação democrática de respeitar o resultado das urnas. O que eu contesto, e principalmente ao Narciso, é que nas entrelinhas, no íntimo, né, o Narciso, com aquele seu olhar assim, meio que pidão para votar no candidato do PT, ele diz, olha, ninguém administra a prefeitura sem o apoio do governo. Olha, se isso for completamente verdade, nós não precisaríamos sequer fazer eleições para prefeito. O governador Tião Viana, que vai acompanhar o próximo prefeito nos 2 primeiros anos de mandato, ele tem uma obrigação, porque se assim não for, ele não estará sendo contra o Calixto, o Bocalhão, o Ayrton Rocha, o Jamil Assúrio, ou até o Marcos Alexandre, ele estará sendo contra a população. O que é que eu digo? Hoje nós temos 12 avenidas que já são gerenciadas pelo governo. Nós temos algumas ações que já são coordenadas pelo governo. Então, Calixto na prefeitura, o governador Tião Viana ou terá que manter a manutenção dessas atividades ou então terá que repassar em recursos. Porque não é justo, meu querido Osmir, que o Estado tenha contraído alguns milhões de empréstimos para fazer a Avenida Ceará, Amadeu Barbosa, Valdomiro Lopes, Via Chico Mendes, Antônio da Rocha Viana, e depois repasse esses encargos para uma prefeitura que tem poucos recursos orçamentários e que tem uma capacidade de endividamento muito pequena. Então, o que eu prego é o seguinte: o governador Tião Viana terá a obrigação democrática de fazer convênios com qualquer que seja o prefeito, não apenas com o prefeito do PT. Não, mas você... Osmir, mas aí, eu queria também não, tudo bem, mas voltando só ao ponto inicial. Ninguém questionou você aqui sobre esse aspecto. Até porque você disse que era possível trabalhar com parceria. Os demais candidatos também disseram, vamos trabalhar com parceria. O único que deu uma declaração taxativa de que é possível... curta e grossa. Trabalhar sem parceria... Osmir, nem isso o nós Estado, questionamos. nem Foi o Estado, que tem uma capacidade de endividamento maior, que tem um orçamento 10 vezes maior do que o da prefeitura, tem condições de administrar o Acre sozinho. O Acre Osmir, acho que sobre isso aí que o Carlos está dizendo, eu vejo um paradoxo, obrigação democrática, obrigação... Eu vejo o seguinte, primeiro que o prefeito tem que se demonstrar parceiro.
Claro. Acho que o governador é governador de todos os municípios. Claro. Cuida do estado todo. Mas tem que haver uma predisposição do prefeito que está à frente da pasta para estabelecer parcerias. Sim, a gente tem exemplos, Marcos, só um instantinho, Calixto. A gente tem exemplos como lá em Cruzeiro do Sul. O prefeito lá de Cruzeiro do Sul, em determinados assuntos, ele não é parceiro do governo e declara isso. Então, acho que tem que haver uma predisposição, tem que haver uma segurança administrativa de que pode estabelecer convênios, que o gestor municipal vai fazer sim o que precisa, vai aplicar bem os recursos. Porque você vai transferir transferência voluntária, porque é assim que é convênio, transferência voluntária não é uma obrigação, você tem que ter segurança de quem vai gerir os recursos possa fazer de maneira correta. Então, acho que Marcos, é um debate lá na frente. Agora nós temos que debater os assuntos de Rio Branco. O compromisso democrático é porque o governador tem que respeitar o resultado das urnas. Então, se as urnas indicarem que o eleito é o Calixto, o Jamil, ou quem quer que seja, o governador simplesmente não vai cruzar os braços e dizer, não, ele não é meu aliado, portanto eu vou massacrá-lo. Agora eu quero fazer uma observação. A coisa não é tão assim simples como alguns queiram dizer. Eu tenho alguns anos na política e sei que o PT ele nunca gostou de construir aliados, ele sempre gostou de construir subordinados. Então, o governador é que tem que rever os seus conceitos, é que tem que rever as suas posturas. Ele não pode simplesmente dizer, não, porque é muito fácil se ficar na avaliação exclusiva deles, não, o Calixto é incompetente, não vou fazer convênio com ele. Porque se o Wagner Salles não aceita alguns convênios com a prefeitura, com o governo do estado, também tem que se dizer que ele não aceita esses convênios porque o governador, além de repassar um dinheiro que não é muito, ele quer determinar exatamente quem faz, aonde faz, como é que faz. Não é assim. O prefeito ele tem que ter uma certa dose de autonomia. Agora, claro que a transferência dos recursos são voluntários, todo mundo sabe disso, não precisa ninguém dizer. Agora, o compromisso que eu prego é o compromisso democrático. O governador deveria ir à televisão como um estadista e dizer, se o prefeito não for do PT, eu também vou continuar mantendo as atividades que eu mantenho atualmente em Rio Branco. Okay. Só para dar um exemplo lá de Feijó, viu, Calixto, é importante. O prefeito de Feijó, que é do PSDB, o governo está fazendo um programa, que é o Ruas do Povo, lá em Feijó. Feijó tem sofrido muitos buracos na cidade, muitas ruas sem asfalto, o governador então mobilizou equipamentos para trabalhar no Ruas do Povo. O prefeito mandou prender as máquinas. Então, eu acho que tem que avaliar essa situação, caso a caso, para que a gente não tenha aí uma discussão... Eu vou prender as máquinas se o governador mandar retirar. Sem poder ter segurança de fazer parceria. Então, Marcos, era esta declaração que eu esperaria ouvir do Tião Bocalon. Essa semana, eu fui ao Quinari a convite do prefeito, não foi nem do governador, para você ver como é. No lançamento da Rua do Povo. Do James Gomes lá? James Gomes. E a declaração que ele deu de apoio à implantação do programa naquele município, inclusive chegou a dizer que nunca na história daquele município um programa de tamanha extensão havia sido instalado no seu município. É isso que eu quero ver. Eu não estou defendendo o Calixto, eu quero... Não, eu disse que nas entrelinhas e nas suas falas... Porque Calixto, você sempre diz assim, olha, não se administra sem o apoio do governo. Claro, e ninguém está se negando a parcerias. Agora, o governador Tião Viana, que vai acompanhar o prefeito nos primeiros 2 anos, também tem que tomar iniciativa. Porque o que fica subentendido é que o prefeito, ao ser eleito, tem que ir rastejar. Não é rastejar. Tem que ir se humilhar o governador. O que eu desejo, o que eu quero, independentemente de quem seja o candidato, é que o governador respeite o resultado das urnas. O que eu imagino, a convivência harmônica e pacífica, republicanamente falando, é que seja criada um ambiente de tal ordem que independente prefeito, governador e presidente da República, é isso que nós desejamos. O ambiente esteja criado para se constituir as parcerias. Deixa eu ser curto aqui, sou você. Há 4 dias houve uma eleição na França. O vencedor foi uma coisa impressionante. Passou a campanha todinha combatendo uma aliança que existia entre a França e a Alemanha. Até apelidou o candidato Sarkozy de
de Mercosi. Narciso, De uma você quer o maior exemplo de comportamento... Calixto, só um minuto. Eu preciso concluir, porque nós vamos fazer um intervalo. No dia seguinte da eleição, qual foi a primeira providência dele? Foi ligar para o presidente da Alemanha e começar a constituir os pactos de aliança. É isso que eu imagino. Marcos. Nós precisamos fazer um intervalo. Já um intervalo? Já um intervalo de 20 rápido. minutos. É rapidinho, nós vamos faturar daqui a pouquinho. Nós vamos voltar para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que tem hoje aqui Luiz Calixto e Marcos Alexandre. Um instantinho só, não sai daí. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que debate sucessão municipal hoje aqui com os pré-candidatos Marcos Alexandre do PT e Luiz Calixto do PSL. Neste bloco, o nosso debatedor Osmir Lima quer começar com uma pergunta ou um questionamento. Uma pergunta. Uma E é para o intervenção. Marcos Alexandre. Marco, você, inclusive nos jornais e também pela oposição, na televisão, acusou você de ter inúmeros processos na justiça. Inclusive até chegar a afirmar que você seria um ficha suja. E aí nós gostaríamos de saber o que é que tem isso de verdade por trás disso. Osmir, essa é uma boa pergunta. Eu acho que a gente podia levar à exaustão o debate disso nesse momento. Nós estamos em pré-candidatura, são pré-candidaturas que estão colocadas aí para a sociedade de Rio Branco avaliar. E eu fico muito à vontade em relação a isso. Primeiro que hoje o país tem um sistema de controle externo, que é formado pelo Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, cada vez mais eficiente. Isso é bom, porque protege o dinheiro público, né? Então nós temos no Estado o controle é feito pelo Tribunal de Contas do Estado e na União o TCU, CGU e seus órgãos. Administrar recurso público hoje, qualquer gestor está sujeito à fiscalização. Então imagina que na BR-364, ao longo dos últimos 5 anos, nós administramos mais de 1 bilhão de recursos, de reais, para fazer as obras que nós fizemos. O Carlos estava citando obras aqui em Rio Branco, nós fizemos na 364 todas as pontes que faltavam de Rio Branco a Cruzeiro do Sul, todas elas. As maiores, por exemplo, do Juruá de 550, do Envira de 300 metros, Tarauacá, a ponte do Purus. Então, uma obra desse tamanho, é natural que os órgãos de controle façam a sua fiscalização. O que nós temos que fazer é nos cercar de informações e dados para todo o tempo apresentar justificativas. E todas as informações, todos os questionamentos que houveram dos órgãos de controle estão respondidos. Nós não tivemos nenhum embargo até hoje das obras da BR-364. E são 14 anos de obra e 5 anos que eu estou à frente. Nós não temos nenhuma ação na justiça, que é diferente. Quando o TCU não tem nenhuma ação na justiça? Ação na justiça nós não temos. Quando o TCU abre um procedimento de análise que ele faz todo ano, e a BR todo ano não precisa ser sorteada, porque pelo volume de recursos, todo ano o TCU escolhe, dentro do FISCobras, uma obra das grandes obras do país. A BR-364 é escolhida. Então, todo ano abre-se um novo número de análise de contas do caso da BR-364. Todos os assuntos estão em dias. Nós não temos nenhuma conta hoje que eu administrei no DERACRE ou na Secretaria de Planejamento, quando fui secretário adjunto, julgada irregular, nenhuma delas. Então eu sou, muito à vontade de dizer que eu sou um cidadão ficha limpa. Eu tenho sim, eu acho que a lei do ficha limpa ela foi um avanço da sociedade, que é uma lei que veio de uma demanda popular, eu acho que é um avanço. E estou muito tranquilo em relação a isso, para o debate. Tudo aquilo que nós fizemos na vida profissional, a gente tem a maior honra de discutir, sem nenhum problema. Marcos Alexandre. César, eu poderia fazer um comentário? Pois não. Disso. Não é praxe do Tribunal de Contas da União fazer embargo de obras, a não ser que aquela obra não seja tão necessária à população. Então, a BR-364 tem essa vantagem de ser uma obra necessária, uma obra importante, e não é praxe do Tribunal de Contas fazer embargo de obras. Segundo, o DERACRE responde sim a muitos processos no Tribunal de Contas. Tanto isso é verdade, tanto isso é verdadeiro, que o DERACRE mantém em Brasília um dos mais caros advogados desse país, que já foi inclusive Procurador-Geral de Justiça, o doutor Aristide Junqueira, para defender o DERACRE dos grandes problemas que tem no tribunal. Terceiro ponto, que tem que ser muito esclarecido, eu não estou aqui fazendo afirmações que o doutor Marcos Alexandre tem ficha suja. Eu só estou dizendo
que esses argumentos que o doutor Marcos Alexandre está se utilizando também foram utilizados por Sérgio Nakamura, e você sabe disso, Narciso está condenado. Também foram utilizados por Tássio de Brito, ex-diretor do DERAC, e também está condenado. Inclusive, Narciso, por denúncias que nós dois fizemos. Então, o doutor Marcos Alexandre ainda é muito precoce para ele dizer que as suas contas estão plenamente aprovadas. Porque este argumento, esta mesma linha de argumentação era utilizada por Nakamura e por Tássio de Brito. E estão todos dois condenados pela Justiça Federal. Coisa que eu não desejo ao doutor Marcos Alexandre. Viu, eu primeiro que eu queria dizer que eu desconheço condenação em justiça do doutor Tássio e do Sérgio. Eu acompanho todos os assuntos do DERAC desde que cheguei em 2007 e desconheço qualquer condenação na justiça, como o Carlos está dizendo. Eu desconheço qualquer condenação, até porque processo é instruído, as pessoas justificam, apresentam a sua defesa, e condenação é quando não cabe mais defesa. Então, eu desconheço isso que ele está dizendo. Se a avaliação por gentileza. Não, por gentileza. Você falou, todos ouviram, o candidato precisa falar. Por gentileza. Então, só para concluir, então eu desconheço. Mas ele foi o que mais falou. Mas ele, não está no Calixto. Toda vez que você vem aqui no debate, você acha que está sendo prejudicado no tempo. Nós estamos sendo o máximo de rigor possível para não prejudicar ninguém. Por gentileza, candidato. Então, assim, eu desconheço. Quando o Calixto fala das contas julgadas, hoje o Tribunal de Contas do Estado está julgando as contas individualmente. O Calixto da Fazenda sabe. Até 2004, se não me engano, as contas eram julgadas no todo. Era a conta do governo. Agora são a conta das secretarias e autarquias. Então, não derá que desde 2007, o Tribunal está julgando as contas de 2010 agora. As contas de 2007, 2008, 2009 já foram julgadas. Então, a não ser que se abra novas análises, as nossas contas estão todas em dia. Espera aí, não vamos desinformar a nossa população. Deixa eu só concluir aqui. Mas aí você me dá um espaço também. Depois vai dar. São 2 minutos para cada resposta. Vamos assegurar. Então assim, é dizer que o Calixto fala a questão de contratação de advogados. O ano passado foi aprovada uma lei que eu acho muito justa, que permite aos ex-gestores ter acessos a advogados no momento em que são questionados no futuro de ações que praticaram na função do cargo. Eu acho justo isso, porque hoje em dia o gestor público coloca a sua vida à prova quando ele vai gerenciar recursos. E ele tem que ter coragem de tomar todas as decisões. Eu queria dizer, só para concluir, para o Calixto, Osmir, Narciso, o gestor público que não quiser fazer nada, ele tem inúmeras justificativas. Entre uma delas é dizer que os órgãos de controle estão pegando no pé, que estão fazendo aquilo, não vou tomar essa decisão. Nós tivemos a coragem de tomar todas as decisões para concluir as obras da BR-364. Por isso, depois de 4 décadas, nós temos hoje acesso de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Ok, candidato. Tivemos coragem para isso. Primeiro que nós não podemos, de forma nenhuma, desinformar a nossa população. As contas que são julgadas no Tribunal de Contas do Estado são aquelas relativas a recursos estaduais. Como o DERAC movimenta bilhões de reais em recursos federais, essas contas são julgadas pelo Tribunal de Contas da União. Portanto, o Tribunal de Contas do Estado julga apenas um resíduo. Segundo, eu me referi não a advogado que defende esse ou aquele gestor, me referi à contratação do doutor Aristide Junqueira, ex-procurador-geral de Justiça, para defender o DERAC junto aos inúmeros processos que tem no Tribunal de Contas. Sob a argumentação de que o Nakamura e o Tássio de Brito não são condenados pela Justiça, eu poderia usar a mesma argumentação para dizer que o Carlinho Cachoeira também não tem. Porque tem uma condenação, foi feita em razão de malversação de recursos, eles estão condenados e estão, evidentemente, usando dos artifícios que a lei prevê. Mas agora, se existe a condenação, agora, existe. Quando eu fiz uma pergunta, Narciso, deixa eu fazer uma observação. Como eu fiz a pergunta? Calixto, nós estamos precisando, neste país, de começar também a levar a sério essas questões de denúncias. Nós não, hoje, o que está acontecendo, inclusive junto ao Ministério, tratadamente ao Ministério Público? Muitas vezes, irregularidades formais e algumas até sanáveis são transformadas em inquérito que depois tramitam na justiça. E lá na frente você pode ser absolvido. Então eu acho hoje essa condenação prévia de quem quer que seja, não estou falando aqui em governo e oposição. Com certeza. Um ato que precisa alguém tomar a frente para evitar que os homens públicos sejam execrados pela imprensa
pelo Ministério Público e por outros órgãos que deveriam ter a prudência necessária de preservar essas imagens até uma condenação final. Osmir, em socorro ao que você está dizendo aí, Calixto e Marcos Alexandre, e fique na certeza, Calixto, que eu não tenho hoje. Eu só queria que você, até a campanha, você me convence a votar em você. Hoje sou um eleitor exigente à procura de um candidato em quem eu vá votar. Agora vou votar no que mentir menos, no que prometer só aquilo que possa fazer. Mas à guisa disso aí, eu quero lhe dizer o seguinte. Eu vi uma entrevista de um desses grandes economistas do Brasil, que já foi recorrentemente convidado para ser diretor do Banco Central, e ele recorrentemente tem recusado a ser. Porque ele disse que não vai ser diretor do Banco Central para passar o resto da vida tendo que responder a processos. Isso está acontecendo. Eu acho que, quando esse assunto que eu achei oportuno na sua pergunta, o doutor Marcos Alexandre, e vamos esclarecer na linguagem usual, que você é um ficha suja ou um ficha limpa, eu queria exatamente vê-la melhor esclarecida, porque você acaba de me dizer que não tem nenhum processo julgado na justiça. Primeiro, para haver o enquadramento de alguém nesta condição de ficha suja, você tem que ser condenado por um colegiado. Você me diz que não foi condenado por um colegiado, não foi condenado por um juiz individualmente e que você não tem nenhum processo judicial correndo na justiça. Então você também foi sequer indiciado. Então, Calixto, eu acho, vamos continuar debatendo este assunto. Mas eu estou debatendo, eu fiz alguma afirmação fora disso? Até para quê? Aí sim, para que haja um melhor aproveitamento do período eleitoral propriamente dito, que aí a gente possa vir para cá para discutir o problema do lixo, do buraco, da rua, da iluminação. Eu tenho umas perguntas sobre isso, não consegui fazer ainda. E eu estou aqui, eu sou okay, vamos às propostas dos pré-candidatos, então, Osmir, por gentileza. Eu vou perguntar aqui para os dois o que eu já perguntei para todos os candidatos. Muitos dizem, Rio Branco tem uma série de prioridades, todos os municípios brasileiros têm. Eu que perguntaria a você, mas qual a sua principal prioridade? Só que eu quero embutir aqui também um questionamento. Eu diria que há uma opinião unânime, quer dos candidatos que passaram por aqui, inclusive você, Calixto, quer mesmo da opinião pública, que apesar de toda a estrutura montada nos últimos governos, abertura de novas ruas, pontes, etc, que aqui já foi citado, o RBtrans não está conseguindo desafogar o trânsito de Rio Branco. Isso é uma... E eu gostaria de saber qual a sua prioridade nesse setor. Bom, em relação ao trânsito, é bom primeiro a gente colocar que nós tivemos muitos avanços. Muitos avanços. A gente tem enfrentado nos últimos anos um crescimento da nossa frota vertiginoso, a taxa de 12% ao ano, enquanto que a população cresce em média 4%. Então a frota de Rio Branco hoje já chegou a quase 120 mil veículos. E aqui eu queria fazer um esforço para o telespectador. Imagina, nós fecharmos os olhos e imaginar Rio Branco, com as obras que o próprio Calixto citou, que nós coordenamos, a duplicação da Ceará, sem a ligação da Pernambuco, sem o anel viário. Nós ficamos mais de 100 anos, o prefeito Angelim recebeu a cidade, com 122 anos, e o Blanco faz 130 anos agora, com 2 pontes no centro da cidade. Qualquer travessia dos distritos era obrigado a ir para o centro. Nós fizemos 2 pontes nos últimos 10 anos. E outros investimentos como a Amadeu Barbosa. Então avançamos muito. O terminal urbano, nós tínhamos o problema nas baias que atolava na baia. Então avançou bastante o nosso. Agora nós precisamos continuar investindo. Não podemos parar, porque o crescimento da frota é esse crescimento de mais de 12% ao ano. Então as prioridades, hoje o nosso povo precisa de mobilidade. Mobilidade é o pedestre com calçada, o ciclista com ciclovia, e a gente ter condição das nossas ruas. E o trânsito das pessoas. Então, só para falar, nós temos ainda que continuar investimento nas principais vias. Eu estava citando algumas nas entrevistas que nós fizemos. Como exemplo, a Estrada da Floresta, que agora construímos o shopping, e quem sai ali da Floresta, do Castelo Branco, para chegar ao shopping é um transtorno, porque é muito estreito. Outro exemplo é a Polônio Salles, Osmir. O governo construiu um conjunto de residenciais na Polônio Salles, que vai terminar lá na Jarbas Passarim, mas na região do Oricuri. Se não duplicar aquela via, está estrangulado. Então, esses são exemplos de intervenções que nós temos que fazer na cidade.
Apolônio Salles, a Estrada da Floresta, fazer o binário da Rio de Janeiro com a Minas Gerais, que é necessário, concluir o binário Isaura Parente, Nações Unidas, e aí eu não digo duplicar a Isaura Parente pelo conjunto de residências, mas construir baias de ônibus para que o ônibus pare fora das duas faixas e a gente tenha duas faixas transitando. Então são essas ideias. 2 minutos, por gentileza, Luiz Calixto. Osmir, eu já abordei esse tema aqui e que Rio Branco vive uma situação caótica, principalmente no centro da cidade e mais ainda na Avenida Ceará. Vale ressaltar que o governo do estado estadualizou a maioria das nossas principais avenidas. Contraiu empréstimo no BNDES para fazer a duplicação da Ceará, Amadeu Barbosa e outras avenidas importantes da nossa cidade. E o problema continua. Eu tenho insistido que é preciso fazer uma intervenção muito forte na Avenida Ceará, porque é a principal avenida coletora que concentra, que recebe todo o trânsito de todos os bairros e distribui. Ora, lá na Avenida Ceará, ali na ladeira da Maternidade, naquela bifurcação, é possível você parar lá ao meio-dia e ver 20 ônibus enrabichados por falta de uma simples baia. Dr. Marcos Alexandre, eu sempre critico essa forma que o PT se apresenta como se tivesse descobrido o Acre. Porque nós assumimos, tinha 2 pontes, hoje tem tantas. Eu posso lhe dizer que quando nós fizemos a transição democrática, Rio Branco tinha uma ponte caída, que tinha uma travessia chamada Baila Comigo. Então, obras são obrigações de governo. Eu acho até que o PT exagera. O senhor viu a frase que o senhor disse aí? Nós construímos o shopping. O shopping é uma obra privada, não é uma obra de governo. Portanto, isso tem que ser deixado bem claro, porque uma pessoa de uma hora para outra escuta o diretor do DERAC dizer que nós construímos o shopping, fica imaginando que aquela obra é uma obra de governo. Não, é uma obra financiada, inclusive, em bancos oficiais e privados. Então é preciso fazer uma intervenção segura. Olha, hoje fazer a transição da Avenida Ceará para Rio Grande do Sul, aonde se concentra mais de 30% da nossa população, é um transtorno. Então nós precisamos intervir. Eu tenho sugerido que ao longo do tempo nós temos que discutir aquilo que as grandes capitais fizeram, que é a construção de elevados, de viadutos. É uma obra cara? É. Mas também é caro a desapropriação de casas para fazer o alargamento de ruas. Muito obrigado. Que eu também concordo. Muito obrigado. No tempo deste bloco se encerrou, nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Ainda não? Era só o seu tempo, peço perdão aos telespectadores. Eu tenho uma pergunta a fazer. Na medida em que se observa o debate com todos os pré-candidatos, há uma recorrência muito grande deste assunto trânsito. A minha pergunta é, se a questão da educação e da saúde fosse caótica, como querem passar alguns pré-candidatos que vêm aqui, nós estaríamos discutindo o trânsito? Eu vou formular a pergunta de outra forma. Na medida em que se discute o trânsito de Rio Branco, não é justamente por falta de argumento da oposição para se criticar com veemência, como eles gostariam, a saúde e a educação, que são assuntos muito mais dramáticos para a população? Arquibaldo, eu acho que a saúde e a educação já merece uma atenção especial do ponto de vista constitucional. A legislação estabelece que 25% das receitas do município são aplicadas na educação e 15% são aplicadas na saúde. Então, daí já vê a prioridade que qualquer gestor é obrigado, né, por força de lei, a aplicar esses recursos nesses 2 temas. Agora, qualquer pesquisa que se faça à população, a saúde é um tema que é recorrente. Qualquer pesquisa que se faça. Então, por quê? Porque é uma necessidade, o investimento tem que ser feito a todo tempo. E não é diferente em Rio Branco. Nós temos sim que avançar cada vez mais. Nós não podemos parar porque a população cresce, os problemas aparecem, então não deve deixar de ter o investimento. A questão do trânsito, que eu vejo, é porque nós estamos passando um momento econômico no país e no nosso estado muito bom. As pessoas compraram carro, motos, a economia cresceu e com isso a nossa cidade agora tem uma frota de 120 mil veículos. Então nós temos que nos preparar para isso a todo tempo. Por isso que acho que é a sutil diferença, mas a questão da prioridade da educação e da saúde, ela tem que estar na pauta do dia de qualquer gestão. Ô Marcos Alexandre. Mas eu preciso responder porque as perguntas são comuns aos candidatos. Calixto, por gentileza, responde em seguida. Olha, o Arquibaldo, eu sou disciplinado. Eu venho para um programa de debate para responder as perguntas que me são formuladas. Quando alguém me pergunta sobre trânsito, eu tenho que responder, obviamente, sobre trânsito.
Saúde e educação, desculpa, é prioridade em qualquer administração. Nós precisamos melhorar o atendimento no posto de saúde. Nós precisamos dotar os postos de saúde de equipes de saúde de família completas, porque hoje a grande carência, a grande deficiência, a grande reclamação é que as equipes não são completas. Quando tem médico, não tem enfermeiro. Calixto, quando tem os dois, não tem um auxiliar. Infelizmente chegou ao final, mas eu vou, no começo do outro bloco, terá 2 minutos para falar sobre este assunto. Ótimo. É um intervalo comercial, nós temos que ter blocos de 20 minutos, foi consensuado, o TRE está informado. Eu peço que você nos aguarde, é um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que debate hoje aqui com os pré-candidatos Luiz Calixto, do PSL, Marcos Alexandre, do PT. No bloco anterior, o Calixto começou a fazer suas considerações em resposta a uma pergunta formulada pelo Narciso Mendes, mas foi interrompido. O senhor tem 1 minuto, portanto, para concluir. Pois não. Saúde e educação sempre serão prioridades. Nós precisamos investir maciçamente para melhorar a qualidade do nosso ensino. Nós não temos que nos ater apenas à questão quantitativa de quantos alunos têm matriculado, de quantas escolas foram reformadas. Tudo isso é importante, mas nós temos que melhorar a nossa avaliação. O nosso IDEB não é superior à média nacional e é muito inferior à média nacional e é igual a cidades que são equiparadas com Rio Branco. Por exemplo, Palmas tem um IDEB maior do que Rio Branco. Houveram avanços? Claro que houveram. Claro que houver. Você tem que analisar a educação como uma questão, como um autódromo. Todos estão correndo, todos estão avançando, mas quem está na frente continua na frente, quem está atrás continua atrás. Portanto, nós precisamos investir maciçamente em educação, precisamos investir maciçamente e honestamente na saúde, porque nós precisamos dotar os postos de saúde, dotar as unidades, os módulos de saúde de gente suficiente para atender as demandas da população. Ok, candidato, como ficou acertado com os senhores e suas assessorias, neste bloco um candidato faz pergunta para o outro. O senhor pode começar fazendo pergunta para o Marcos Alexandre, por gentileza. Doutor Marcos Alexandre, aos olhos da população, o senhor foi nomeado como uma espécie de interventor de Rio Branco. O senhor coordena o programa Ruas do Povo, o senhor coordenou o atendimento aos desabrigados, e tudo isso foi entendido por nossa população como uso eleitoreiro da máquina para promover a sua candidatura. A pergunta que lhe faço é a seguinte: em sendo o senhor o prefeito, o governador do estado, numa situação análoga de alagação, de coordenação de um grande programa como é o programa Ruas do Povo. O senhor vai se sentir honrado que essas atribuições sejam coordenadas pelo diretor do DERAC, que será nomeado, ou o senhor vai se sentir humilhado, fora de local, fora da água, como o prefeito Raimundo Angelim se sente em razão do uso que se faz para concluir. A pergunta é essa: se ele se colocaria na mesma posição do prefeito Raimundo Angelim, sendo humilhado, aonde atividades que deveriam ser coordenadas pelo prefeito não são. O senhor tem 2 minutos para a resposta, em seguida o Calixto terá 1 minuto para a Primeiro, eu queria dizer em respeito a todas as famílias, todos os voluntários que nos ajudaram durante a alagação, em respeito a todos eles, é que eu fui mais um voluntário. Não foi por cidadão, né, de Rio Branco, que eu moro aqui há 14 anos, pelo fato da gente se solidarizar com aquela situação de angústia que as famílias viveram, independente de ser diretor do DERAC ou não, eu ajudaria como ajudei na alagação. Tivemos sim atribuições, claro que a função de diretor impôs um desafio ainda maior, que foi a coordenação de alguns abrigos, mas como cidadão, eu acho que eu e mais milhares de pessoas nas cidades contribuíram muito para que nós tivéssemos o sofrimento amenizado das pessoas. Então eu queria me solidarizar com todos os voluntários, dizendo que eu sou mais um. Eu fui mais um voluntário na alagação, Calixto, e serei toda vez que houver algum clamor na nossa cidade. Em relação a essa questão, eu não vejo por aí. Nós trabalhamos em Rio Branco, já mesmo antes de sequer cogitar
o fato de ser pré-candidato a prefeito da cidade. A gente trabalhou em Rio Branco nas avenidas, coordenei pessoalmente a Avenida Ceará, a duplicação dela, a construção da Quarta Ponte, a Amadeu Barbosa, a duplicação de ruas importantes, a Valdomiro Lopes, como o próprio Calixto citou, e diversas intervenções na gestão do governador Binho Marques, onde nós sequer tínhamos qualquer cogitação de ser candidato. Então, eu não fujo de nenhum desafio. Na medida em que foram colocadas atribuições que envolvessem a capital e o interior, eu assumi com uma equipe grande que nos ajudou. E tenho certeza que, se eleito for, vou continuar assim, colaborando com a cidade, que esse é o único objetivo, é colaborar, ajudar a cidade, sem rancor, sem discussão, estabelecendo parcerias e sem nenhum tipo de ciúme. Quem quiser ajudar Rio Branco, na gestão do Marcos Alexandre, será bem-vindo. Obrigado, candidato. Um minuto. Bom, o estranho de tudo é que a atribuição institucional do DERACRE é cuidar das nossas estradas e cuidar dos nossos ramais. E o que a população estranha é que os nossos ramais se encontram abandonados, as nossas rodovias completamente esburacadas e precisando de manutenção, e enquanto isso, atividades que deveriam ser coordenadas pelo prefeito municipal, que deveriam ser coordenadas pelo secretário de Ação Social, são coordenadas pelo candidato do PT num uso abusivo da máquina pública em benefício de uma campanha. Esse é o questionamento, porque seria natural que essas atividades fossem coordenadas, fossem comandadas pelo prefeito ou pelo seu secretário. Não, eles foram deixados de lado, eles foram colocados de escanteio para que o governador conseguisse projetar politicamente o seu candidato. Por isso é a pergunta. Eu não me senti contemplado com a sua resposta, porque o senhor não me disse qual seria o seu sentimento se a mesma coisa que foi feita com o prefeito Raimundo Angelim fosse feita com o senhor. O senhor agora tem 1 minuto para formular sua pergunta. O pré-candidato Calixto terá 2 minutos para a resposta, depois 1 minuto para a sua réplica, por gentileza. Nós começamos a discussão falando do orçamento do município. Eu queria saber do Calixto o que ele acha, né? Qual é o valor do orçamento da Prefeitura de Rio Branco e como ele faria, que ele é um funcionário da Secretaria de Fazenda, para que a Prefeitura pudesse aí melhorar os procedimentos fazendários, aumentar a arrecadação, buscar parcerias e o que ele avalia do orçamento da Prefeitura de Rio Branco. Um orçamento extremamente apertado, cerca de 467 milhões e uns quebrados. Metade disso consumido na folha de pagamento. A outra metade na manutenção e o custeio da máquina administrativa. Evidentemente que eu vou buscar parcerias. E disse aqui já no início do programa que o governador Tião Viana não fará parcerias comigo se tiver birra, se for se usar de artifícios de perseguição para maltratar um prefeito que foi eleito democraticamente nas urnas. Vou buscar apoio da bancada federal, como todos vão. Vou buscar elaborar bons projetos e tentar conseguir os recursos para colocá-los em prática. Com relação a melhorar a arrecadação do município, a nossa margem é muito pequena, porque é uma inadimplência muito alta, embora o PT tenha aumentado o valor do IPTU este ano. Muito alta a inadimplência e uma parte da população que não tem a menor condição de pagar este valor. O que é que nós vamos pretender fazer? Chamar a população para um grande entendimento. Aqueles que estiverem sonegando ISS, como é o caso de grandes construtoras, aqueles que estiverem sonegando o IPTU, como é o caso de grandes contribuintes, serão chamados para sanar suas dívidas. Agora, você não pode exigir o IPTU de uma pessoa que está na área alagada. Inclusive, o prefeito Raimundo Angelim tomou uma decisão acertada de isentá-los, coisa que já foi feita também em outras oportunidades. Mas você não pode fazer uma exigência tributária de alguém que teve a sua rua alagada, que o carro do caminhão do lixo não passa, que o poste não tem iluminação pública. Como é que você vai cobrar um imposto de um cidadão desse? Então é muito difícil fazer uma administração com os recursos das receitas correntes e das receitas de transferência. Ok. O senhor tem 1 minuto agora. Não, eu acho que o Calixto colocou, o orçamento da Prefeitura é 467 milhões, como ele bem colocou, e fica muito claro a dificuldade que se tem um prefeito hoje de administrar a nossa cidade sem contar com parcerias. O prefeito tem que ser eficiente, tem que arregaçar as mangas, trabalhar muito, fazer bons projetos, buscar ajuda do governo federal, ajuda do governo do estado, para que ele possa fazer os investimentos que a cidade precisa.
A administração municipal do prefeito Angelim que vai deixar instrumentos importantes, viu, Calixto, Osmi e Narciso. Avanços grandes foram feitos na gestão municipal. Agora nós precisamos dar um passo além. E para isso eu tenho certeza que o eleitor vai poder, durante o ciclo de debates que vão ocorrer na campanha, Narciso, avaliar essa situação. Quem está melhor preparado para administrar uma prefeitura que é tão difícil de administrar como o próprio Calixto está dizendo. Um orçamento apertado, que é menos de 10% do orçamento do Estado, mas que tem metade da população vivendo na nossa cidade. Então, eu acho que a gente precisa sim fazer um debate qualificado e discutir os problemas da cidade, as soluções, face a um orçamento que não é fácil de administrar. Ok, obrigado, candidato Narciso Mendes, por gentileza. Candidato Narciso Mendes. Pré-candidato Narciso, por gentileza. Não me rogue essa praga. Calixto, Marcos Alexandre e tantos quanto aqui chegarem para a gente discutir o problema, eu queria me reportar o problema do trânsito. Todo problema e toda doença, a primeira providência que vem no nosso imaginário é vamos cortar o mal pela raiz. O problema do trânsito de Rio Branco não passa por alargamento, duplicação de avenidas, não passa por construção de obras elevadas, não passa por construção de transporte rápidos, de trens e etc. Porque não há um mal na raiz desse problema, há um bem na raiz desse problema, que é o aumento da renda das pessoas. Não adianta você duplicar a Avenida Ceará, se daqui a 10 anos duplicar o volume de tráfego, porque ficou superada a obra. Agora, alguma coisa há de ser feita. Posso fazer um comentário? Só um minuto, você faz já. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se fosse assim, Brasília não estava enfrentando hoje os maiores problemas de trânsito do Brasil. Não fosse assim, São Paulo não seria campeã no Brasil de congestionamento de tráfego. Porque é a cidade que tem o maior volume de metrôs, de pontes, de viadutos, de passagens subterrâneas, e de peroeiros e etc. Eu estou quase para debater contigo. Por isso, Calixto, para concluir, por isso eu quero dizer o seguinte: o problema de trânsito é um problema que deve ser tratado pelos pré-candidatos à margem de qualquer tipo de demagogia. Com certeza. Certo? Narciso, se você diz que o trânsito de São Paulo é essa situação caótica com aquele monte de viadutos, você imagina se não tivesse. Agora, Narciso, eu tenho várias concordâncias com você. Nenhuma discordância? Não, nesse caso aqui, espera aí. Evidentemente que a renda do trabalhador brasileiro aumentou. E nós devemos isso a um grande presidente chamado Fernando Henrique Cardoso, que implantou o Plano Real, que matou a inflação nesse país. Isso tem que ser reconhecido. Não passem a borracha nessa história achando que a estabilidade econômica foi coisa que começou ontem. Ora, nós conseguimos vender carro com 60 meses graças ao plano econômico conduzido pelo Fernando Henrique, que foi, desse a ele o mérito da continuidade do presidente Lula. Agora, Narciso, só para concluir, Narciso, se alargamento de rua não der solução, se construção de algumas passagens de níveis ou de viadutos não der solução, então eu acho que você vai ter que botar asa em carro, né? Não. Porque, meu irmão, é preciso fazer essas obras. Agora, deixa eu lhe dar a resposta qual é. Mas é o que a maioria das capitais europeias estão fazendo: educar o trânsito. Educar o trânsito. Isso é uma parcela, isso é uma coisa que tem que ser feita. Agora você não pode mas nós não somos candidatos, não dá solução, não. Deixa eu também... Marco, claro. Eu queria só falar um pouquinho. Acho que o Fernando Henrique prestou um grande serviço ao país, não só com relação... Fico satisfeito quando escuto alguém reconhecer. Viu, Calixto? Não só em relação a... Legal, ninguém poderia deixar. Não só em relação à questão do Plano Real, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal, que criou uma responsabilidade para todos os gestores do país. Agora, a diferença importante que tem que ser registrada é que a política do presidente Lula distribuiu a renda. Aí é que está a diferença. Se não bastava só o país crescer e a gente concentrar a renda para que poucas pessoas tivessem acesso a ela.
Essa foi a diferença do presidente Lula enquanto presidente. Por favor, vamos garantir a palavra. A distribuição de renda que foi feita, e essa ação que o governo federal vem fazendo, ampliando o Bolsa Família, que é um dos aspectos, mas as outras, todas as ações, como acesso ao crédito, microcrédito, os bancos hoje estão muito mais a serviço da população do que a serviço dos bancos oficiais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que estão baixando juros, estão criando uma ação onde a pessoa mais humilde tem acesso ao crédito que nunca teve. Então, acho que é justo reconhecer o trabalho do Fernando Henrique, mas também reconhecer o trabalho do presidente Lula. Mas quem foi que negou? E da presidenta Dilma. Eu estou fazendo só essa fazer uma observação. Só fazer uma observação, viu, Marcos? Eu acho isso muito complicado, essa discussão que vocês estão colocando, que o Narciso colocou. Porque essa é a questão de distribuição de renda. Fosse um fator gerador, a Europa deveria estar um caos absoluto. No entanto, nós temos cidades da Europa que o trânsito é profundamente disciplinado. Quase todos com problemas. Quase muito disciplinado. Mas eles estão partindo para ciclovias, estão partindo para outras soluções. Estão partindo para a solução. Narciso, olha, primeiro que eu fico muito satisfeito quando eu vejo um petista reconhecer o extraordinário trabalho que o presidente Fernando Henrique fez no país. Agora, eu também, qual é a crítica que eu faço? É porque alguém diz assim, no Acre nós temos um crescimento da frota, hoje nós estamos, inclusive o setor está em recessão, está vendendo menos, mas já vendeu mais. Alguém acha que isso só aconteceu no Acre? Não, isso é um fenômeno nacional, independente de PT, de PMDB ou de PCdoB. Agora, evidentemente, que o presidente Fernando Henrique pegou um país destroçado, um país destruído por uma inflação de 30, 40, 50, aí ele arrumou a casa, ajeitou as contas públicas, aí sim, o Lula pegou a mesa pronta. Ele chamou as pessoas para o banquete e merece crédito, porque quem vivia pregando rompimento e fez o prosseguimento da política econômica do Plano Real merece aplausos. Claro, sem dúvida. Eu estou vendo vocês vão sair daqui aliados, viu? Vocês estão aliás, sabe porque nesse momento que o doutor Marcos Alexandre não fez como alguns petistas que acham que o Brasil foi descoberto a partir de 2003, quando o Lula assumiu, eu já passo a concordar. Vocês viram que até pela camisa dos dois há uma certa aproximação. A camisa aí do o Calixto está quase um vermelho. Não, deixa eu falar para vocês dessa bonita camisa que eu ganhei de presente. Ela tem uma simbologia. Calixto, mas não, fala no seu tempo, por gentileza, para o transporte que o Calixto falou. O Calixto é muito malandro, né? Ele fica o tempo todo tomando malandro no bom sentido. Malandro no bom sentido, eu acho que ele está falando a questão das passagens de nível. As 3 primeiras passagens de nível que tem em Rio Branco fomos nós que coordenamos. Que foi ali na Epaminondas Jackson, com o cruzamento da 4ª Ponte, e 2 na 6 de agosto, que foi na Santa Terezinha, na Travessa Cearense, necessárias pela cota da 6 de agosto em relação à cota da Amadeu Barbosa. Mas assim, essas são soluções pontuais. Nós precisamos discutir estruturais, as questões das ruas que ainda faltam, como ele estava colocando, precisa alargar sim, precisa duplicar, precisa criar baia de ônibus. Então, esses investimentos que nós estamos fazendo e fizemos, nós temos que continuar. Independente da gestão, tem que continuar os investimentos importantes na cidade. Agora, Calixto, fazer uma observação rápida. Porque nós estamos falando, rápido mesmo, porque nós estamos falando 2 minutos. Nós estamos falando muito pouco, eu e Narciso. Então é o seguinte, disseram aqui nesse programa que o Marcos Alexandre conhecia muito pouco Rio Branco. Pelo que eu estou vendo aqui, ele conhece muito bem a cidade de Rio Branco. Que coisa, eu estou até relativamente impressionado com o conhecimento. Nós estamos chegando ao final do programa. Há 1 minuto para cada pré-candidato. Luiz Calixto, por gentileza. Bom, pode falar da sua camisa agora. Eu queria agradecer mais essa oportunidade. Fala da camisa. Queria dizer ao povo da minha cidade, que conheço cada bairro, né, dessa nossa grande cidade, que tem muitos problemas, mas também tem muitos prazeres, de que gostaria de ser um prefeito para atender a nossa população de forma honesta, de forma simples, sem mentir, sem criar grandes expectativas. Quando eu falo que vou canalizar investimentos para a saúde, para a educação, para o trânsito, eu sempre fico esperando que algum dos debatedores pergunte assim: Calixto, de onde vem o dinheiro? Eu vou explicar. Eu vou explicar de onde vem a minha grande economia. O governo retirou do município o SAERB, portanto eu não vou gastar mais com o SAERB. Vou economizar para construir creche, para construir quadra esportiva, para melhorar a iluminação pública. O governador Tião Viana contraiu, em nome dos acrianos,
quase 800 milhões de reais em empréstimos para aplicar no programa Ruas do Povo e na infraestrutura dos bairros. Portanto, como eu não vou precisar fazer investimentos nesse setor, evidentemente que isso será canalizado para outros. Obrigado, pré-candidato. Mas não quer saber da camisa, não? Marcos Alexandre, não acabou o tempo do pré-candidato. Um minuto, por gentileza, encerramos o programa. Queria agradecer ao Osmir, ao Narciso, ao Arquibaldo, ao Calixto, parabenizar a TV Rio Branco novamente, dizer para as pessoas que estão nos assistindo que nós vamos fazer uma gestão democrática. Quem quiser colaborar com o Rio Branco será bem-vindo. O empresário que quiser investir será bem-vindo à nossa cidade. As pessoas que quiserem estabelecer parceria, o governo federal, o governo do estado, nós vamos buscar parceria para continuar os importantes investimentos que são necessários para a cidade. Vamos buscar fazer uma gestão eficiente para que a gente crie as condições para que Rio Branco cresça. Nós temos sim que investir na saúde, na educação, no transporte público. Vamos fazer isso com muito zelo, com bastante austeridade na administração dos recursos públicos. E vamos fazer com parceria, de maneira democrática, que todos aqueles que quiserem ajudar a nossa cidade serão bem-vindos. É assim que nós vamos fazer durante toda a nossa gestão. E eu espero, nas outras oportunidades, poder falar mais aqui das propostas, viu, Narciso? E fica aqui, Osmir, uma sugestão para o programa, porque senão a gente fica debatendo as eleições do governo, fica debatendo o governo federal, e a gente pede nós encerramos o programa Tribuna Livre. Eu gostaria de agradecer ao pré-candidato Marcos Alexandre, do PT, ao pré-candidato PSL Luiz Calixto, que é o que mais reclama do tempo, mas é o que mais precisa ser contido aqui, porque senão toma conta do programa. Agradeço aos nossos debatedores Narciso Mendes e Osmir Lima. Agradeço a você que nos acompanha, que é a razão deste programa. E nós lembramos que o próximo debate nós teremos Marcos Alexandre, do PT, foi feito sob sorteio, essa escolha, e o Ayrton Rocha, professor Ayrton Rocha, que também é pré-candidato à Prefeitura da capital pelo PPS. Nós voltamos na segunda-feira, a reprise do programa depois do Boa Tarde Rio Branco, depois disso, só na próxima sexta-feira. Até lá, se Deus permitir.